Oi, o meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Deus da Bíblia. E hoje com mais uma mensagem da Palavra de Deus para você. O título dessa mensagem é Fé para ser curado. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 ao 10, que diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Numerosos pregadores e teólogos, especialmente os tradicionais, ensinam que é errado dizer: se uma pessoa tem fé para ser curada, então ela será curada instantaneamente. Isso é o mesmo que dizer que se você tiver fé para mover uma montanha, essa montanha não se moverá. Em outras palavras, esses pregadores e teólogos incrédulos, inimigos do evangelho, chamam Jesus de mentiroso, mesmo eles estando cientes que foi Jesus que disse que se você tem fé, pode dar ordem a uma árvore ou uma montanha e literalmente ambos se lançarem no mar segundo a tua vontade. Engraçado é que esses teólogos tradicionais ensinam que você tem que ter fé em Jesus para ser salvo, mas não ensina que você tem que ter fé em Jesus para ser curado de uma doença. Esses religiosos tradicionais não têm fé para a cura, mas dizem que têm fé para serem salvos. A fé é um dom soberano de Deus. A fé é um dom soberano de Deus. E visto que Jesus disse que a fé pode até mover uma montanha, então ter fé para ser salvo e ter fé para ser curado é a mesma coisa. Não existe desculpa para usar a soberania de Deus só para ser salvo, e não para ser também curado de uma doença. Por outro lado, muitos incrédulos que se dizem cristãos querem convencer que você pode ter fé para a cura e ainda não receber a cura, pois fazem da fé uma questão de vontade do homem e não um ato soberano de Deus. Se Deus é soberano, você será curado se tiver fé, pois você só tem fé por causa da soberania de Deus. E o fato dos incrédulos terem falhado em entender a fé como um dom soberano de Deus e não como um ato originado na vontade humana, eles deixam de ter experiências sobrenaturais com Deus, e também eles não querem que você tenha tais experiências. Esses teólogos e pregadores incrédulos não compreenderam o que a Bíblia ensina claramente sobre a fé, e isso só prova que eles são tolos e rebeldes em relação à palavra de Deus. Jesus associou a cura com a fé das pessoas que vinham a ele. Repetidas vezes, Jesus disse às pessoas que receberam a cura: tua fé os curou, ou curou no caso, ou de acordo com a tua fé, isso será feito para você. Mas em outras ocasiões, Jesus não realizou muitos milagres. E por que isso aconteceu? O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 58, responde: Ele não fez ali muitos milagres por causa da falta de fé deles. Em outra ocasião, quando os seus discípulos falharam em realizar milagres, qual foi a explicação? Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, diz: Porque vocês têm tão pouca fé. Mas agora eu vou lhe dizer a verdadeira razão dessa relutância dos teólogos tradicionais de associar a fé para ser salvo com a fé para ser curado. A razão é uma conspiração deles contra a doutrina bíblica da cura e dos dons espirituais, para cobrir e desculpar a incredulidade deles. Eles querem disfarçar sua incredulidade com desculpa de cessacionismo, de cessação de dons. A verdade é que eles não creem no poder de Deus para curar de fato. Como nos dias de Jesus, os mestres religiosos usavam seu treinamento para inventar explicações extensas para a sua falta de fé na graça e no poder de Deus, e para justificar sua perseguição contra aqueles que tinham fé, que tinham essa fé para ser curado, essa fé para crer em Jesus. Mas suas complicadas teorias e formulações são incapazes de resistir às claras declarações da Bíblia, principalmente quando se trata da cura do corpo. No nosso tempo não é diferente. Os pregadores e teólogos tradicionais de hoje são expostos e envergonhados por qualquer um que acredite no poder de Jesus Cristo, e por conta disso, esses teólogos incrédulos perseguem, tiram o crédito do milagre realizado na vida do fiel. O poder de Deus nunca cessou, mas é a fé deles no poder de Deus que cessou. Essa que é a verdade. E o que é pior, disfarçadamente ainda eles culpam a soberania de Deus por não receberem a cura. Esses indivíduos são uns blasfemadores. Quem sabe você tenha sido colocado sob uma teologia de incredulidade por tanto tempo que se tornou um aleijado espiritual. Falando figuradamente, os pregadores e teólogos tradicionais quebraram tuas pernas e quebraram tua coluna. Eles o colocaram em uma cadeira de roda espiritual e garantem que você tem grande fé para ser salvo da condenação eterna, mas não sairá da cadeira de rodas por causa da soberania de Deus. Que absurdo! Para eles,
você ficará bem desde que não saia da linha ou faça qualquer coisa para contrariar a teologia da incredulidade deles. Mas, se você ler a Bíblia por si mesmo e acreditar no que está escrito acerca da fé e da cura, você descobrirá que as promessas de Deus não cessou na tua vida. Se você acreditar no que Jesus ensina e mostra sobre a cura, então um poder começará a agir dentro de você. Esta é a voz do Espírito de Deus, despertando tua fé para a verdade sobre Jesus Cristo. Levantando você, levando você a ter o mesmo ponto de vista de Jesus, sobre a doença ou até mesmo sobre a morte. Você terá uma nova perspectiva da realidade à tua volta, neste mundo. Então, a escuridão opressiva dos pregadores e teólogos incrédulos e malignos foge de você como um demônio expulso do nome de Jesus de Nazaré. Mas, se você deixar se seduzir por esses falsos mestres, você apagará o Espírito Santo na tua vida e vai se submeter cada vez mais às doutrinas e tradições de homens malignos. Embora eles tenham mais diplomas do que você, tua fé pode ser muito maior do que a deles. E é isso que vale para Deus no final das contas. E é isso que fará você viver experiências que eles nunca viverão. Esta é tua vida. Esta é tua fé. Não permita que ninguém o engane falando bem de Jesus como se fossem os seus defensores e depois usa a heresia do cessacionismo só para mascarar a própria incredulidade e rebelião deles. Esses teólogos incrédulos e sensacionistas terão que prestar contas a Deus. Mas, por que deixar eles arrastar você para baixo junto com eles? Por que você deveria sofrer com doenças só porque eles não são capazes de acreditar que Jesus ainda faz milagres hoje e que os dons do Espírito Santo continuam operando com grande poder na igreja? Ouça e leia as palavras de fé e poder diretamente de Jesus nos evangelhos. Volte teus olhos para Jesus, o Jesus da Bíblia, que é o verdadeiro professor da fé e que garante a tua cura se você crê nele. Abra tua mente para as possibilidades da graça e poder de Deus na tua vida. Que a tua fé seja revivida. Não deixe a incredulidade te derrubar. Não deixe a incredulidade te derrubar. Se você não pode ficar de pé com as pernas, então levanta-se em seu espírito. Acredite, tenha fé. Levanta e anda em nome de Jesus. Quando você tiver fé em Deus, Jesus lhe dará poder para superar suas limitações e fazer o que você nunca fez antes. E então, toda incredulidade e tradição dos homens não terá nenhum valor para você. Portanto, acredite. Amém.